Boa noite, pessoal. Hoje é mais uma quinta jurisprudente, onde o direito vira direção. E hoje nós vamos falar sobre a greve, dos servidores públicos do CEP de Rio das Ostras. Existe uma série de pedidos, do CEP de reivindicações da categoria. E ontem o CEP conversou com o procurador municipal que foi na greve, que estava lá na manifestação dos servidores, porém o prefeito não foi. Eu peço que vocês enviem essa live para grupo de servidores, para quem tem interesse em saber o que é que está acontecendo, grupo de WhatsApp, e a live vai ficar salva, tá bom? Então vocês vão ter acesso ao que eu estou falando mais tarde. Eu estou aqui olhando se tem alguma pergunta, vocês podem colocar a pergunta aqui também, que eu vou responder para vocês. Teve uma paralisação de 24 horas ontem, no dia 1º de outubro. O CEP decretou estado de greve na Assembleia, ou seja, eles ainda estão se mobilizando até a próxima Assembleia para debater algumas questões. Eu vou falar aqui para vocês sobre o meu entendimento jurídico do que está acontecendo. O CEP, o Sindicato dos Professores, tem o direito, a representação sindical e a necessidade de uma mesa de negociação. Então, por um lado, a Constituição fala que os servidores têm uma lista de direitos. Por outro lado, essa mesma Constituição fala da responsabilidade do gestor público, ou seja, existe uma lei de responsabilidade fiscal, onde, no máximo, 54% da receita municipal pode ser usada com folha de pagamento. Então, toda vez que a gente fala de direito de servidor público, a gente precisa ficar atento a essa receita, esse limite de teto de 54% a ser usado com a receita. Então, assim, os profissionais pedem um reajuste salarial, que é previsto na Constituição. Esse reajuste salarial, ele deve acontecer todo ano e precisa que tenha uma lei municipal falando desse reajuste. Infelizmente, alguns municípios ficam anos, alguns até décadas sem esse reajuste. Só que tem duas questões. No caso da saúde, tem o piso da enfermagem para algumas categorias, e no caso da educação, tem o piso do magistério. Então, os profissionais de magistério, os professores, eles têm um piso que precisa ser cumprido. Então, é a lei federal que cumpre. Caso a lei municipal não cumpra, os profissionais da educação e da saúde, eles podem exigir esse cumprimento na via judicial. Aqui tem a reforma da Previdência, aumentando o desconto percentual de 11% para 14%, se eu não me engano é isso. O que acontece? A reforma da Previdência do INSS, foi exigido que todos os entes públicos adequassem a sua previdência ao INSS. Então, precisaria ser feito um estudo de equilíbrio atuarial. Não sei se foi feito isso em Rio das Ostras, mas, tecnicamente, se tivesse algum desequilíbrio no regime próprio de previdência, a solução que veio da própria reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, é que todos os institutos privados, ou todos os institutos de regime próprio de previdência se adequassem dessa forma, que é igualando ao teto do INSS, que é 14%. Então, não é inconstitucional essa alíquota, ela só precisava vir baseada no estudo de equilíbrio, E é basicamente quantas pessoas estão na ativa, com a previsão de aposentadoria e de benefício assistencial, considerando o quantitativo de servidor público. Rio das Ostras teve um aumento muito bom de servidor público no último concurso, porque em alguns cargos eram, por exemplo, se eu não me engano, enfermeiro, eram 6 enfermeiros versus 200 contratos. E isso mudou, convocou muita gente acima do quadro de vagas e hoje tem muito servidor concursado. Então, acredito que esteja atualizado, que esteja esse equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência, mas eu não sei exatamente o motivo desse aumento, mas é algo indicado pela reforma da Previdência, Só que primeiro precisaria ser feito um estudo, e se tivesse desequilíbrio, era para ter esse aumento. A maioria dos municípios não fez estudo, apenas aplicou o aumento, que era a forma mais fácil de resolver. Porque caso não houvesse esse equilíbrio, haveria sanções relacionadas ao próprio governo federal. Aqui fala de uma CI que busca isentar
a prefeitura em caso de assédio, né? O assédio moral, ele tem responsabilidade objetiva do ente público e a jurisprudência, né, sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Na verdade, tem até uma resolução nova, né, a ANR, que fala sobre o ambiente de trabalho e a saúde emocional do trabalhador. É algo que precisou de ser cuidado pelas empresas. Desculpa. Principalmente para os funcionários seletistas. Uma coisa que eu sempre falo quando alguém procura, né, sobre assédio moral, eu falo, olha, assédio moral é o crime perfeito. Por quê? Quem comete assédio moral sabe o que está fazendo. Quem sofre o assédio moral também sabe que sofreu, é igual ao racismo. Eu não preciso chamar ninguém de macaco para que a pessoa se sinta mal com o meu tratamento. Basta um tom, basta um olhar, e o assédio moral é algo muito semelhante. Então, algo que eu sempre indico, né, para os servidores públicos vai fazer uma reunião, grava essa reunião, mesmo que ninguém veja. Não é você chegar com o celular, olha, estou te gravando, estou vendo. Não precisa fazer dessa forma. Você pode chegar, deixar seu carregador, seu celular ligado naquela gravação, né? Tem um gravador de voz e você grava tudo que está ocorrendo e tem provas, né? Infelizmente, precisa fazer isso para se resguardar. Tem alguns locais em que o assédio é algo muito costumeiro, é algo muito comum, né? É como se fosse o padrão, não deveria ser. E, infelizmente, os servidores sofrem com isso. Não o servidor quanto a população, né? Porque o servidor que sofre assédio moral, ele não consegue trabalhar. O trabalhador que passa por assédio moral, o trabalho dele fica reduzido, né? Não a sua competência, mas a qualidade do que ele apresenta pelo estado de pânico, né? Pelo estado psicológico que ele vai se encontrar. Então, o que eu indico, né, nesse caso de assédio é o máximo possível, tente deixar provas. É você falar pelo WhatsApp por escrito, é você enviar e-mail, é gravar reuniões. Então, e vocês precisam estar resguardados disso para num futuro PAD, para, enfim, questões que sejam um pouco mais adiante disso. A atualização, né, do PCCV deve ser o plano de carreira, cargos e valores, né, e remunerações do município. O que acontece? Tem alguns, deixa eu ver aqui, tem alguns cargos que foram incluídos no concurso, mas que não estão incluídos no plano de carreira do município, plano de carreira e vencimento, plano de cargos, carreiras e vencimentos do município. Então, precisa atualizar o PCCV. Mas só pode fazer isso através do executivo, ou seja, precisa vir um projeto de lei do próprio executivo para ser votado na Câmara. Um vereador não pode fazer isso. Se um vereador fizer, vai ter um vício de origem, é um vício insanável e vai ser uma lei inconstitucional. Então, de fato, isso precisa vir do executivo, é algo que precisa vir lá do prefeito ou da sua equipe. Aqui fala do pagamento retroativo. Se eu não me engano, é referente à progressão, né? E outros direitos que ficaram suspensos e tem algumas pessoas que pediram e não recebeu. O que acontece? Quem pediu, né, seus direitos na via administrativa está recebendo, mas não recebeu o atrasado, essas pessoas podem se fazer do judiciário para receber esses valores em atraso ou pode aguardar, né, um acordo do município com os sindicatos para ver como é que vai ficar. Então, tem coisas que podem ser resolvidas na via administrativa, tem coisas que podem ser levadas para a via judicial. Aqui fala de infraestrutura, né? E falta de profissionais. Então, mais uma vez, né, a Constituição fala do direito da população, do direito à dignidade, do direito à prestação de serviço público, mas isso, além de um custo, né, tem um preço, né, a ser pago e tem um limite. Então, assim, o município precisa de novas escolas, precisa de 30 novas escolas, né? Dando um exemplo. Qual o custo dessas novas escolas e qual o custo para se manter essas escolas? Então, assim, a população está crescendo e o cuidado com essa população também precisa crescer, mas nem sempre o governo tem essa infraestrutura, né? Talvez se fizer um PPP, talvez se fizer um acordo com empresas privadas, né, parceria público-privada, se resolva algumas coisas. Mas quando fala de PPP para educação, tem muito debate, né? São Paulo teve um exemplo que não foi tão positivo assim, mas tem outros lugares que é algo bem positivo que ocorra, né? Que o custo não fica mais com o município e nem a burocracia.
Mas, assim, tanto para ter infraestrutura quanto para contratar mais profissional, precisa de mais dinheiro. Só que o município não pode suspender, está acima do teto, né, de 54% do que ele recebe, né, por causa da LRF. Então, tem que fazer o que precisa ser feito com o dinheiro que tem. Então, talvez, né, para ter mais servidores, os servidores precisem ter menos direitos, ou se o servidor tiver muito direito, não dá para ter mais servidores, né? A gente está falando de uma conta de matemática, né? Eu só posso fazer aquilo que eu posso bancar. Não é defendendo o município, né? São só sobre limites constitucionais. Então, a Constituição fala do cuidado à população, do acesso à população, mas também do limite que esse prefeito tem, que esse município tem. Então, algo que o município possa fazer é sempre buscar uma parceria público-privada para resolver algumas questões para que sobre mais dinheiro e o município não fique tão limitado com o seu investimento e seus recursos. Então, em relação à greve, né, o judiciário tem um entendimento sempre favorável, é um direito constitucional, o direito à greve, não é algo que possa impedir, a não ser que a greve seja ilegal, o que não é, né, essas reivindicações são válidas. Eu só entendo que o município precisa responder... Ai, já resolvi. O prefeito, ele não tem... Gente, perdi a voz. O prefeito, ele não tem respondido com dados, né? Ai, falei alto agora. Ele fala da LRF, ele fala que a gestão anterior atrapalhou, mas ele não apresenta dados, ele não apresenta números, o que é muito ruim, né? Então, por mais que exista um limite constitucional, o prefeito precisa falar qual a arrecadação, para onde está indo, quanto ele usa para pagar, né, servidores, se tem um plano de ação, se tem um plano de estudo, se tem um plano de impacto. Não dá apenas para falar que não pode fazer. É uma gestão pública, não é uma gestão privada. E uma gestão pública carece de transparência. E o que eu entendo que está faltando aqui é transparência. Não dá para o prefeito apenas falar que ele não pode fazer e que porque ele não pode, ele não vai fazer. Vou ouvir você, mas eu não posso te pagar. Ele tem que provar que ele não pode pagar, né? É assim que funciona uma gestão pública e é por isso que o estado de greve continua. Se tivesse transparência de dados, poderia confirmar, né, que realmente ele não pode, mas ele apenas falar que não pode, pode ser que ele não pode porque ele não quer, ou porque de fato ele não pode, né? Então, assim, é super importante o diálogo coletivo e o registro formal das demandas. Na verdade, seria crucial que tanto o prefeito quanto o secretário de educação, né, ou a secretária, não conheço, receba os servidores, para que os servidores mostrem, né, qual a sua necessidade, o que é que pode ser feito, porque tem a necessidade versus a possibilidade. Então, não é porque uma parte precisa que outra parte tem que fazer. Então, precisa ter um equilíbrio. E os servidores, né, para resguardar os seus direitos, tudo precisa ser documentado. Você não chega e solicita para o seu chefe imediato, você faz um protocolo na administração. Você vai fazer uma reunião, tenha sempre o costume de gravar aquela reunião. Não precisa chegar e mostrar, olha, estou gravando, qualquer coisa que você disser eu vou usar. Não precisa ameaçar ninguém, nem fazer dessa forma relativamente abusiva. Você pode só gravar a reunião e vai ter algo que você vai poder usar a seu favor na frente ou não. Mas você gravando, você vai estar resguardado. Eu vou ver se tem alguma dúvida aqui para responder. Não tem. A live vai ficar gravada aqui. Então, se quem tiver aqui interesse, quem for servidor de Rio das Ostras, depois pergunte aqui que eu vou responder. E servidor, né, busque seus direitos com orientação especializada, mas junto dos seus direitos tem o dever, né, da gestão pública. Tem o direito do servidor com o dever da gestão pública em se fazer cumprir os limites constitucionais, né?
Eu não falo isso enquanto defesa do gestor de Rio das Ostras, não conheço quem é, dificilmente eu defendo algum gestor, mas eu comecei minha atuação com o direito administrativo atuando dentro de uma gestão pública. Então, existem limites constitucionais a serem cumpridos pelo gestor e o gestor precisa provar que esses limites foram atingidos para dizer que não vai dar nenhum direito que os servidores têm. Então, essa foi mais uma quinta jurisprudente, onde o direito vira direção. Boa noite, obrigada. Tchau. Ai, não. Posso tirar?